Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um bloco de criminologia e agora vamos avançar dentro da evolução histórica para a escola positiva ou positivista da criminologia, dando enfoque ao positivismo italiano. A gente viu no bloco passado a escola clássica, traçamos as suas características fundamentais, falamos os três principais autores ou três grandes autores e agora avançamos para a escola positiva ou positivista. Lembrando que a escola positiva ou positivista está na história no final do século XIX e início do século XX. Não é isso? Pode colocar na tela então. Vamos lá para a escola positiva ou positivista, que inaugura, como nós dissemos, a etapa científica. Principais autores: Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. Vejam essa citação do Alessandro Barata, descrevendo então a escola positiva ou positivista. O foco era o homem delinquente, considerado como um indivíduo diferente e, como tal, clinicamente observável. Então aqui nós já percebemos a primeira grande diferença entre clássicos e positivistas. O criminoso para os clássicos era alguém normal, que optava por praticar um delito. O criminoso para os positivistas era alguém anormal, diferente, clinicamente observável. Qual que é o modelo positivista da criminologia? Qual que é a essência, então, dessa escola, desse modelo? Estudo das causas ou fatores da criminalidade, o chamado paradigma etiológico, isso aparece muito em concurso público, a fim de individualizar as medidas adequadas para removê-los, intervindo sobretudo no sujeito criminoso. Eu disse a vocês que os clássicos se preocupavam com fatos. Os positivistas se preocupam com o sujeito criminoso. Já que entendem que o sujeito criminoso é alguém diferente, clinicamente observável, as medidas vão atuar nesse sujeito criminoso para curá-lo, para tratá-lo. Então, não se esqueçam desse paradigma etiológico, estudo das causas e dos fatores, e dessa intensidade de análise no sujeito criminoso. Vamos então ao primeiro autor, Cesare Lombroso. Não confunda o Cesare Lombroso da escola positiva com Cesare Beccaria ou Marquês de Beccaria da escola clássica. Primeira obra de Lombroso, então, O Homem Delinquente, de 1876, como nós já sabemos, considerada o marco científico da criminologia. Marco científico da criminologia. Qual era o conceito de criminoso para Lombroso? O criminoso é um animal selvagem, um ser atávico, impulsivo, predisposto ao crime. Então, o conceito de criminoso para Lombroso é de animal selvagem, ser atávico, predisposto ao crime. Qual foi a principal contribuição do autor para a criminologia? Foi o seu conceito de criminoso? Foram os resultados das suas pesquisas? Não. Foi a adoção pela primeira vez do método empírico. É isso que ressalta Lombroso como marco científico da criminologia. Volta comigo. Como que era a análise de Lombroso? Lombroso analisava o perfil do criminoso preso. Então ele media tamanho do nariz, queixo, orelha, formato dos olhos, tamanho do braço, tamanho do cérebro. Ele acompanhou mais de 25 mil análises de presos, fez milhares de autópsias para chegar a uma conclusão. Qual foi a grande falha de Lombroso? Acreditar que a explicação para o criminoso se dava em razão das suas características físicas, da sua herança biológica, da sua patologia.
Então, quem lê essa obra, O Homem Delinquente, geralmente lê na frente do espelho, porque ele diz, olha, o criminoso violento é aquele que tem o lábio carnudo, a orelha pontiaguda, o queixo assim, etc. Porque tudo isso foi resultado de uma estatística que Lombroso fez analisando os criminosos. As duas grandes falhas, então, foi, primeiro, acreditar numa explicação hereditária, biológica, patológica para o crime, e segundo, Lombroso não analisava todos os criminosos, mas sim os que estavam presos. E a gente sabe muito bem disso, que os criminosos presos representam apenas uma fatia da totalidade de criminosos. Então ele dizia, olha, o criminoso ele anda meio corcunda, e depois descobriu-se que na verdade não. Ele foi em algumas prisões que funcionavam em porões. Então tinha lá de altura 1,70 m, 1,80 m. Alguém com 1,90 m não cabia, então a pessoa ficava meio corcunda. Esse lugar era muito úmido, pouco iluminado. Então a pessoa tendia a ter problemas de visão, olhar naquela visão de túnel, meio de baixo para cima. Então várias das características que foram apontadas como características científicas decorriam, na verdade, da interação do indivíduo com o ambiente, e não de uma explicação biológica para o crime. Então a grande contribuição do autor, repito, não foi o resultado das suas pesquisas, mas a adoção do método empírico de análise e observação da realidade, e por isso que ele é considerado como o primeiro grande autor da criminologia, como autor que escreveu o chamado marco científico. Ok? Na tela nós temos no Brasil como principal seguidor de Lombroso, Raimundo Nina Rodrigues, conhecido aí como Lombroso dos Trópicos. Então, para rechear a sua pesquisa, o seu estudo, o principal seguidor de Lombroso no Brasil é Raimundo Nina Rodrigues, conhecido como Lombroso dos Trópicos. Quem foi o sucessor de Lombroso? Seu genro, Henrico Ferri. Diferentemente do sogrão, Ferri deu ênfase às ciências sociais. É importante que nós entendamos esse amadurecimento da criminologia. Ferri não se limitou àquela explicação patológica de Lombroso, e sim adotou uma compreensão muito mais alargada da criminalidade, fugindo do reducionismo antropológico. E para isso, Ferri disse que o fenômeno da criminalidade decorria de fatores antropológicos, físicos e sociais. Isso é muito importante. O sucessor de Lombroso, então, na escola positiva ou positivista, disse que o fenômeno da criminalidade decorre de vários fatores, dentre eles, fatores antropológicos, físicos e sociais. Exemplo de fator antropológico: constituição orgânica e psíquica do indivíduo, raça, idade, sexo, estado civil, tudo isso pode impactar no fenômeno da criminalidade. Fenômenos físicos, como clima, estação, temperatura. Há vários estudos empíricos que dizem que lugares muito quentes tendem a favorecer certos tipos de criminalidade, como crimes patrimoniais, por exemplo. Fatores sociais: densidade da população, opinião pública, família, moral, religião, educação. Isso é evidente que numa sociedade conservadora nós temos o fenômeno da criminalidade analisado sob uma outra ótica. Então Ferri, diferentemente do seu antecessor, deu uma concepção, deu uma compreensão mais alargada da criminalidade. E para isso, ele criou 5 categorias de delinquentes. Lombroso chegou até a fazer uma classificação inicial de delinquentes, mas a principal delas, aquela que é mais completa, é a de Ferri. E está na tela aí para vocês. Para o autor, nós temos 5 tipos de criminosos. 5 tipos de criminosos. O criminoso nato, o criminoso louco, o criminoso habitual, o criminoso passional e o criminoso ocasional. Quem é o criminoso nato? Aqui é o criminoso de Lombroso. Então Ferri não abandonou completamente a classificação do seu antecessor. Disse, olha, essa classificação de criminoso é apenas uma das 5 espécies de criminosos.
Então, quando nós temos o criminoso nato para Ferri, é aquele animal selvagem, é aquele ser atávico, é aquele predisposto ao crime. O criminoso louco é aquele que tem alguma deficiência mental ou aquele que tem uma atrofia do senso moral. Tem dificuldade de entender o que é certo e o que é errado. E ele será considerado criminoso louco desde que o crime seja praticado em razão de uma dessas duas circunstâncias. Ou a deficiência, a deformidade mental, ou a atrofia do senso moral. Essa seria a segunda espécie ou o segundo tipo de criminoso para Enrico Ferri. Criminoso habitual. O criminoso habitual é aquele em que o crime sempre fez parte da sua realidade. O crime sempre fez parte da realidade do indivíduo. Então ele começou ainda na infância, na adolescência, praticando pequenos furtos e foi evoluindo, praticando outros crimes. Então no criminoso habitual, o crime sempre fez parte do indivíduo. Já que esse crime sempre fez parte, Ferri traz duas características desse criminoso. Diz, olha, ele possui um alto grau de periculosidade, já que o crime sempre fez parte da sua realidade. Então, alta periculosidade e baixa readaptabilidade. Porque se o crime sempre fez parte dele, a chance dele parar de cometer crimes é muito pequena. Então, o criminoso habitual possui alta periculosidade e baixa readaptabilidade. O criminoso ocasional, por sua vez, é aquele que pratica o crime motivado por uma circunstância emergencial, temporária, esporádica. Perde o emprego, o filho está passando fome, vai lá e pratica um crime, por exemplo. Quando essa circunstância, a situação de anormalidade passa, ele deixa de praticar crimes e volta a conviver em perfeita harmonia. Esse criminoso ocasional, então, possui baixa periculosidade e alta readaptabilidade. Então, baixa periculosidade e alta readaptabilidade, o contrário do criminoso habitual. Por fim, o autor ainda sugere a existência do criminoso passional. É aquele que pratica o crime impelido por paixões pessoais. Por exemplo, circunstâncias ideológicas, religiosas. É aquele que, impelido por uma paixão pessoal, acaba praticando um crime. Então, criminoso nato, criminoso louco, criminoso habitual, criminoso ocasional e criminoso passional. Essas são as contribuições de Enrico Ferri. Veja essa citação aqui do Enrico Ferri, que explica e que diferencia muito bem a diferença, né? Diferencia muito bem as contribuições de clássicos e positivistas. Vamos lá. Ferri diz o seguinte: para eles, os clássicos, a ciência só necessita de papel, caneta e lápis, e o resto sai de um cérebro repleto de leituras de livros mais ou menos abundantes e feitos da mesma matéria. Ou seja, os clássicos adotam a metodologia normativa, lógico-abstrata, jurídica. Um jurista de direito penal, um estudioso de direito penal é alguém que leu muito direito penal. Não alguém que tenha analisado e observado uma realidade. E aí Ferri continua. Para nós, ou seja, os positivistas, a ciência requer um gasto de muito tempo, examinando um a um os feitos, avaliando-os, reduzindo-os a um denominador comum e extraindo deles a ideia nuclear. O método aqui indutivo puro. Então percebam que essa frase diferencia muito as contribuições de clássicos e
positivistas. De clássicos e positivistas. Fechado? Último autor que estudaremos do positivismo italiano, Raffaele Garofalo. Raffaele Garofalo é conhecido como a fase jurídica do positivismo italiano criminológico. Por quê? Raffaele era um jurista. Para o autor, o crime sempre está no indivíduo e é uma revelação de uma natureza degenerativa, sejam as causas antigas ou recentes. Então, mais uma vez, o autor entende que o criminoso é um ser diferente, é um ser anormal. Para Garofalo, o crime está fundamentado em uma anomalia também, mas não patológica, como diria Lombroso, e sim psíquica ou moral. Então, a fundamentação da contribuição de Garofalo é de que há uma anomalia, e essa anomalia é psíquica ou moral. Ou seja, há um déficit na esfera moral de personalidade desse indivíduo, de base interna, de mutação, e ele acredita que é inclusive transmissível hereditariamente. Então volta comigo. Lombroso. Animal selvagem, ser atávico, herança patológica, biológica. Ferrer diz, não. O fenômeno da criminalidade é muito mais abrangente, decorre de fatores antropológicos, mas também físicos e sociais. Garofalo, como último autor da escola positivista, diz: o homem tem sim uma anomalia, mas ela não é patológica, ela é psíquica ou moral. Há um déficit moral ou psíquico desse criminoso, e isso pode ser inclusive transmitido hereditariamente. Na tela, Garofalo utiliza o termo temibilidade, isso pode aparecer em algumas produções. Temibilidade é como se fosse o grau de periculosidade do indivíduo. Veja aqui o conceito. Perversidade constante e ativa do delinquente e a quantidade do mal previsto que se deve temer por parte desse delinquente. Então, Garofalo utiliza essa expressão, esse termo, temibilidade. Temibilidade. Ok? O autor também tenta conceituar, trazer um conceito de delito natural. Qual que era a intenção aqui de Garofalo? Criar um conceito universal de crime, que descreve as condutas de forma generalizada, de forma genérica, em todas as realidades, em toda e qualquer sociedade. E aí eu pergunto a você, pode voltar comigo. É uma tarefa fácil criar um conceito universal de crime? Não. Sabemos das várias facetas do crime, do criminoso, da realidade jurídica de determinado estado. Então Garofalo falhou na criação desse conceito de delito natural. É um conceito, inclusive, muito criticado. Eu vou trazer esse conceito agora para vocês, mas já saibam que essa não é a principal contribuição do autor. Na tela, veja um conceito de delito natural. Violação daquela parte do sentido moral que consiste nos sentimentos altruístas fundamentais de piedade e probidade, segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade. Falhou muito na criação de um delito natural. Primeiro porque usou expressões racistas, preconceituosas, depois porque não é possível criar um conceito de delito natural, um conceito universal de crime. Mas quais foram então as contribuições do autor para a criminologia e para a escola positivista? Estão relacionadas à filosofia do castigo, dos fins da pena e da sua fundamentação. Garofalo faz uma comparação, uma interpretação com a teoria evolucionista de Darwin. E ele diz o seguinte, olha, assim como na natureza é só o mais forte que continua, a natureza elimina o mais fraco, o Estado deve agir com o seu criminoso. Ou seja, aquele indivíduo que não se adapta à sociedade, que não se adapta às exigências de convivência, deve ser eliminado. Deve ser eliminado. E aí,
O autor entende ser possível a pena de morte em alguns casos, como os que estão na tela: criminosos violentos, ladrões profissionais e criminosos habituais. Para esses, Garofalo entende ser possível a pena de morte. Mais do que isso, defende penas severas também em outros casos. Por exemplo, a possibilidade de enviar um criminoso por tempo indeterminado para uma colônia agrícola. Volta aqui comigo. Percebam então a grande diferença entre clássicos e positivistas. O positivista diz que o criminoso é alguém diferente, alguém que deve ser curado, tratado, observado, analisado. E isso muda muito na percepção da teoria. Volta aqui para a tela. Resumo da escola positivo-positivista. Adoção do método empírico. É isso que torna a escola positivo-positivista na etapa científica da criminologia. A pena é dada como uma medida de defesa social para a recuperação do criminoso, para a obtenção da cura. Enquanto nós não temos a cura, a recuperação, essa pena na escola clássica pode ser aplicada por prazo indeterminado, contrariando o entendimento da escola clássica. Então, escola positiva ou positivista, a pena pode ser aplicada por tempo indeterminado. Escola clássica, pena certa e pena por prazo determinado. Beleza? Pena tem como objetivo cura e reeducação. Assim, o critério de medição da pena, ao contrário dos clássicos, não está ligado ao fato, mas ao indivíduo. A duração da pena, a forma de cumprimento da pena, guarda a relação com os efeitos no indivíduo, ou seja, melhoria e reeducação. Assim, se eu tenho um criminoso louco que pratica um crime, eu posso aplicar uma pena a ele por tempo indeterminado até que se obtenha a sua cura, até que se obtenha o seu tratamento. Beleza? Para Alessandro Barata, o delito também seria, para a escola positiva ou positivista, um ente jurídico. Mas o direito que qualifica esse fato humano não deve isolar a ação do indivíduo da totalidade natural e social. Essa aqui é uma afirmação mais aprofundada de Barata, mas ele diz o seguinte, olha, para os clássicos, para Francesco Carrara, como a gente viu, o delito é um ente jurídico. Porque a violação decorre, porque o crime decorre da violação de um direito. Barata diz o seguinte, olha, na escola positiva ou positivista, o crime também é um ente jurídico. Mas o direito que vai qualificar esse fato não pode ignorar a construção biológica, psicológica e social do indivíduo. Lá nos clássicos, o indivíduo é um ser com vontade racional e pronto. Aqui não. Aqui nós temos que analisar essa totalidade biológica, patológica, sociológica, psicológica, social desse indivíduo. E aí, para a gente encerrar a análise da escola clássica e da escola positiva ou positivista, fiz aqui 2 colunas e vamos comentar, fazer uma grande revisão daquilo que nós vimos até agora. Vamos lá? Vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Vou colocar um azulzinho. Escola clássica. Vamos lá. Etapa pré-científica. Não é isso? Século XVIII e início do XIX. Crime era quebra do pacto social. Não é isso? O criminoso é alguém comum com vontade racional. Com vontade racional. A pena tem que ser aplicada por prazo certo e determinado. Vimos como grandes autores
Cesare Beccaria, Giandomenico Romagnoli e Francisco Carrara. Qual é o método da escola clássica? O método igual do direito penal. Não é isso? Uma grande revisão da escola clássica. Escola positiva ou positivista. Etapa científica. Não é isso? Século XIX, né? Final do XIX e início do XX. Só completar aqui. Final do XIX e início do XX. Temos aqui o marco científico com a obra O Homem Delinquente de Lombroso. O criminoso era aquele prisioneiro de sua própria patologia ou de processos causais alheios. O criminoso é alguém diferente, alguém anormal. A pena pode ser aplicada por prazo indeterminado até que haja o tratamento, até que haja a cura. Não é isso? Com principais autores, falamos sobre Lombroso, Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. E o método da escola positiva ou positivista é o método empírico. Essas são as principais características envolvendo escola clássica e escola positivista. A doutrina aponta que houve, então, aquela luta de escolas, mas que, na verdade, segundo Molina, essa luta era uma luta de métodos clássicos utilizando os métodos típicos do direito penal e positivistas utilizando os métodos típicos da criminologia. Ok? E positivistas utilizando os métodos específicos da criminologia. Volta aqui comigo. A partir desse momento, surgem infinitos outros modelos teóricos explicativos da criminologia. Teremos modelos da geografia criminal, da psiquiatria criminal, teorias psicanalíticas da criminalidade, que a gente ainda vai falar durante o nosso curso, biologia, geografia, psicologia, psiquiatria criminal, várias correntes, vários ramos da criminologia, dando as suas contribuições em cada uma dessas agrupações. Mas claro que o grande enfoque que há a partir desse momento são das chamadas teorias sociológicas da criminalidade. Quando a sociologia criminal vem a ser trabalhada de forma precisa, de forma aprofundada, principalmente considerando o momento histórico. A gente está falando da transição da primeira para a segunda metade do século XX, período pós-Segunda Guerra Mundial, mudança do poder bélico, do poder político, do poder econômico do mundo que sai da Europa e se desloca para os Estados Unidos. Então, a partir de agora, teremos uma análise muito rica e fundamental da sociologia criminal, das teorias sociológicas na criminologia, falando sobre teorias de consenso, teorias de conflito, explicando qual é a origem dessas teorias sociológicas, ok? Até o nosso próximo bloco, então. Valeu, tchau, tchau.